Pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mais um episódio aqui da nossa cobertura especial do FinTouch 2023, junto aqui da Let's Media e da B Fintechs, pelo Fintech Fusion. A gente está fazendo a cobertura oficial do evento, gravando direto do Transamérica Expo Center. Eu sou o Gabriel Pereira e, continuando na sequência de conversas com as experts e os experts do mercado, a gente vai bater um papo agora com o Caio Ribeiro, que ele é VP de Marketing e Vendas, né, da Mova. Seja bem-vindo aí, prazer te receber, Caio. É isso aí, obrigado, Gabriel. É um prazer estar com vocês aqui e estar nesse evento. Uma coisa que eu adoro perguntar para o pessoal é o seguinte, cara: todo mundo vai conceder crédito, cara? Como é que vai parar esse negócio, cara? Ótima colocação, Gabriel. Eu acho que foi dessa perspectiva que a Mova nasceu, né? A Mova nasceu com um sonho grande de permitir que qualquer empresa, seja ela uma empresa financeira ou não, possa criar produtos de crédito e criar valor nos seus ecossistemas, seja com fornecedores, com clientes, e isso de uma maneira muito simples e muito democrática, porque crédito até pouco tempo era um grande oligopólio de grandes instituições, era algo complexo e, na nossa visão, isso não precisa e não deve ser assim. Então, conceder crédito é algo que não precisa ser complexo, requer infraestrutura, conhecimento, mas a nossa expectativa, a gente tem visto isso na prática, é que sim, conceder crédito em todas as esferas do ecossistema vai ser algo super importante no dia a dia das empresas. E como é o serviço que a Mova presta, né? Porque você fala de crédito as a service, obviamente é uma one-stop shop, etc. Obviamente é uma simplificação também para facilitar o entendimento, mas tentando até pensando numa jornada de um consumidor típico, quem chega até vocês e o que ele procura e o que vocês oferecem para o cliente típico da Mova, assim? Eu gosto de voltar um pouco no tempo, quando o Banco Central ele criou a regulamentação das SCDs e das CEPs, buscando exatamente democratizar o crédito. A Mova foi a primeira CEP, que é a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, aprovada pelo Banco Central. Ela nasceu num contexto de peer-to-peer, né, quando eu queria emprestar para você. Sim. Então, instituições financeiras desse tipo foram criadas. Cara, eu estudei muito isso na época quando eu fiz o trainee do Itaú, isso em 2017. E ficava vendo, cara, o peer-to-peer, o cara ficava comendo esse negócio. Que, assim, na época, era justamente mais ou menos nessa virada aí, nesse período. Foi aí onde o Banco Central, geralmente o regulador, ele espera um pouquinho para ver o que acontece e chega depois. Ele chegou e criou essa regulamentação. E aí a Mova nasceu como instituição financeira, então nós somos uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, mas isso ajuda até o capítulo 1, a gente brinca, porque ser uma instituição financeira, ela oferece uma série de benefícios, mas muita gente hoje vira, inclusive, SCD e fala, e aí, e agora? O que eu faço? Eu tô apto a jogar, né? Mas qual que é o jogo, né? E o jogo se dá exatamente na tecnologia, que foi o que a Mova construiu ao longo desses 4 anos de jornada, na verdade já quase 5 anos, onde ela criou uma infraestrutura de verdade, one-stop shop, end-to-end, onde você tem desde o onboarding, ou seja, da captura de informações do solicitante que está pedindo uma operação de crédito, até um motor de crédito que vai rodar informações proprietárias daquele cliente, que eventualmente vai emprestar para fornecedores, ou para os clientes dele, ou para os clientes dos clientes dele. Depois você tem uma parte de antifraude, de formalização dessa operação, a bancarização quando isso for necessário, algumas operações não precisam ser bancarizadas, a parte de recebimento e depois uma plataforma de cobrança. Então você tem toda a esteira por módulos, que não necessariamente precisa ser consumida com todos os módulos, mas ela pode sim ser consumida com todos os módulos, que é uma dor antiga, porque, puxa, legal, quero dar crédito, como é que eu faço? Preciso falar com o fornecedor para fazer o onboarding, preciso falar com o fornecedor para fazer o antifraude, preciso pegar um bancarizador para poder emitir a CCB e depois preciso pegar alguém para fazer a parte de recebimento. Então a Mova ela tem toda essa esteira e o nosso interlocutor, ou geralmente quem fala com a Mova, é o CFO, o tesoureiro, algumas vezes o próprio CEO ou um diretor de fintech que está buscando produtos de crédito para ou rentabilizar sua base, ou aumentar suas vendas, ou gerar mais negócios no seu ecossistema. Legal. E você comentou, só para ver se eu não entendi, como um one-stop shop. Onde entra, você está falando da infraestrutura, o quanto entra a parte da decisão também, ou não sei se eu quero antecipar o assunto também, mas
da Serasa, etc. Mas, enfim, mas onde é que entra a decisão do crédito também, que é um outro fator chave aí para fazer tudo funcionar, né? Sem dúvida. Até estava num painel mais cedo onde a gente estava falando das novas fronteiras do crédito. Uma parte importante do crédito é você rodar um motor de decisão que vai permitir você, consumindo informações proprietárias ou informações de birôs, por exemplo, tomar uma decisão se você sim vai conceder aquele recurso ou não, você não vai conceder. E o que a Mova faz, parte dos módulos da Mova, é um motor de crédito. Esse motor, ele consegue orquestrar essas informações proprietárias. Então eu dou sempre o exemplo do iFood, por exemplo, né? O iFood é um cliente da Mova que ele concede empréstimo para os restaurantes. E nessa avaliação dos restaurantes, ele, por exemplo, usa variáveis internas como a reputação que aquele restaurante tem dentro do iFood, o ticket médio, o tempo de relacionamento. Isso ajuda a discriminar a decisão de crédito de maneira muito mais efetiva em alguns casos que em informações públicas. Então, o que o motor faz é juntar tudo isso. E aí você falou da Serasa, né? A Serasa, ela chegou à Mova fazendo a aquisição do controle da companhia no ano passado, mas como somos regulados pelo Banco Central, o Banco Central tinha ali uma fila de decisões para tomar e aprovou esse ato societário no mês passado. E o que isso permite é somar a única infraestrutura de Credit as a Service One Stop Shop do mercado com o líder em dados e informações de crédito, que é a Serasa Experian. Então o que a gente vai conseguir com isso é incorporar dados para a tomada de decisão muito mais eficientes para aquela empresa que quer conceder crédito de qualquer maneira para o seu ecossistema. E na construção dessa infra, por onde, fico pensando assim, ela não existe um fim, né? É um caminho, tem uma constante evolução, talvez tenham novas features, mudanças, jornadas, talvez o pessoal está preparado para embedar a solução em outro local, não sei. Como é que vocês veem esse roadmap assim, de evolução dessa infraestrutura, ou como é que vocês avaliam isso? Isso chega também pelos clientes, ou é sempre o regulador, que é o nosso PM, que manda mais escopo para entregar? Como é que é avaliada assim, essa questão de evolução de produto também? Puxa, é um excelente ponto, Gabriel. O que a gente criou na Mova foi uma infraestrutura que ela consegue, ponta a ponta, te dar uma oportunidade de ter os seus produtos de crédito. Hoje são mais de 80. Então, caraca, com 80 produtos, a gente consegue atender, eu te diria, 95% das demandas dos nossos clientes. E o nosso trabalho, geralmente, é mostrar para os clientes um caminho viável e que existe uma forma, às vezes, mais simples do que ele está imaginando, porque, geralmente, o cliente não conhece todas as esferas da concessão de crédito. Eventualmente, ele conhece um mais específico que o outro. E o que a gente traz na Mova é determinados produtos, são 80 soluções, que em 95% das vezes consegue atender o que ele precisa. O regulador e o ambiente de fintechs como um todo, ele tem evoluído, então a gente pode falar de garantias, por exemplo, isso tem sido uma evolução importante. A gente pode falar sobre Open Finance e a maneira como novos dados se incorporaram nessa decisão, mas para nós, acho que o ponto importante foi criar essa jornada inteira que permite um cliente chegar à Mova hoje e escolher um desses 80 produtos de crédito, entre pessoa física, pessoa jurídica, com garantia, sem garantia, e sair com o seu produto pronto, literalmente, se ele tiver apetite para isso, em uma semana ele está com a operação montada. Geralmente você acaba tendo discussões internas que demandam mais tempo, mas quando o cliente pergunta quanto tempo demora para ir para o ar, a gente costuma dizer no seu tempo, cliente, porque os produtos estão prontos, geralmente são parametrizações que a gente faz. E com muito bons olhos, você falou do regulador, tudo que a gente puder incorporar, e acho que essa é a agenda inclusive do Banco Central, de novos formatos, novos produtos que levem competitividade, democratização para o mercado de crédito, a gente está super em cima e desenvolvendo conforme a demanda dos nossos clientes. Legal. E aí, por exemplo, você tem diferentes clientes, você falou do processo de implementação, né, o quão você vai parametrizar e a facilidade de implementar. Como que é o processo também de venda, no sentido de que cada um, igual você falou, vai ter um melhor desempenho numa esfera de concessão ou no ciclo de vida do crédito,
está num mercado diferente, está num momento diferente. Como é que é atuar em diferentes segmentos e aí também, por olhar vendas e marketing, até como é que é comunicar, enfim, posicionar, vender, trabalhar com isso tudo, equilibrar esses pratinhos aí? Puxa, hoje não tem pergunta fácil, né, Gabriel? Mas a nossa visão em relação a esses distintos segmentos é exatamente com o desafio de comunicar e educar os nossos principais interlocutores, tornar isso mais fácil segmentando a nossa proposta de valor. Então, inclusive, a gente já começa a se alinhar bastante na maneira como a própria Serasa atende o mercado, então por verticais de negócio, onde eu preciso falar de caso de uso, então eu preciso falar com o setor de indústria, por exemplo, que tem uma demanda por um risco sacado, antecipação a fornecedores ou até um vendor, como é que outras indústrias fazem isso para poder mostrar para ela que eu estou falando de um produto que conversa com o que ela fala no dia a dia. Ou eu vou falar com outras fintechs que podem usar os serviços da Mova, então falar na língua deles. Então, portanto, a gente tem segmentado a comunicação, o que são canais que a gente usa para falar com prospects e também na equipe comercial. Então, eu tenho desde um vendedor que está cada vez mais especializado em um segmento, como também um pós-venda, que é aquele gerente de relacionamento que vai acompanhar o cliente depois dele ter o produto dele implantado, que também a gente tem especializado por verticais. E aí fica mais fácil, não só a conversa inicial de fazer a venda, mas principalmente a conversa de escalar o produto. Então, um pós-venda que tem clientes no mesmo segmento consegue dar sugestões do que funciona para falar com o cliente do cliente daquele segmento. Então, uma indústria que vai fazer um vendor para os seus distribuidores, ou que vai fazer um risco sacado. Qual a comunicação que ele precisa se preocupar? A indústria, por exemplo, não precisa de grandes APIs ou de integrações num aplicativo, muitas delas, enquanto uma fintech precisa. Então, a gente, por exemplo, fez o Pix parcelado do PicPay, hoje é feito pela Mova. Você vai fazer um Pix da sua conta, não tem recurso na conta corrente, quem faz esse produto no back-end é a Mova. Puxa, lá é completamente via API e são milissegundos que eu preciso oferecer de latência. Quando você vai para uma indústria onde aquele distribuidor vai entrar num portal, inclusive ela nem tem um aplicativo, ela quer que eu crie um portal para esse cliente dela, colocar o CNPJ e ver o que ele tem de nota, por exemplo, para antecipar. Então são demandas diferentes e a nossa resposta é segmentar canal de comunicação, vendas e pós-venda. Legal. E para a gente finalizar a sequência de perguntas fáceis aqui, eu estava pensando o seguinte, não, essa acho que é a mais tranquila. Assim, vocês estavam no mercado, né? E aí, obviamente, eu estou simplificando aqui, mas do dia para a noite vocês fazem parte agora de um conglomerado que tem um canhão de potenciais clientes, que obviamente, né, tem uma sinergia enorme, né, de quem está consumindo dado ali. Acho que eu não sei se tem um sinal mais claro do que esse da pessoa interessada ali no crédito. Como é que está sendo essa virada de chave? Obviamente você falou, né, que foi autorizado oficialmente, né, comunicado e tudo mais agora. Como é que está sendo um pouco dessa mudança? Como é que está sendo isso na empresa também? Um pouquinho desses bastidores aí dessa aquisição. E até conversei mais cedo com o time da Serasa. O pessoal foi às compras aí, estão fortalecendo ainda mais o grupo, então está ficando ofertas muito interessantes em vários segmentos, então realmente é uma estratégia bem interessante, assim. Sem dúvida, Gabriel, como você bem colocou, é uma grande oportunidade de sinergias. Há alguns anos já a Serasa vem fazendo aquisições para aumentar o leque e o escopo de serviços que eles oferecem, e com a Mova é exatamente essa mesma linha. O que nós já consumíamos de informações dos serviços que a Serasa já tem dentro do motor da Mova, elas acabam tendo a grande oportunidade de ser majorada aqui e amplificada. O que a gente consome desses serviços gera de casos de uso e consegue atender não só empresas muito grandes, mas empresas médias que muitas vezes elas precisam de uma atenção dedicada, de uma solução modular, flexível que a Mova entrega, e que com a robustez que o Serasa vai trazer de dados, de produtos, a gente vai conseguir ser mais eficiente nesse dia a dia. Então a gente está num momento de integração. É bom lembrar que foi feita uma aquisição majoritária
mas ainda não completa da companhia. E o que a gente tem identificado com o apoio de um grande grupo de trabalho, sinergias de curto prazo, oportunidades em clientes atuais da Mova, em clientes da Serasa, e levando essa cultura de one-stop shop, criar produtos de crédito que até então a Serasa não tinha toda essa jornada, colocada de uma maneira muito mais didática, como a gente falou recentemente aqui, de segmentos, de falando a língua do cliente, porque um crédito bem empregado, bem originado, ele gera muito mais negócio e Sim. isso só não acontecia antes por conta da complexidade. O que a Mova faz é simplificar isso. E a ferramental da Mova com os dados da Serasa vão realmente mudar o jogo, então a gente está super entusiasmado com essas sinergias de produto e comerciais também. Legal, cara, excelente. Nosso tempo aqui tá super curtinho, queria te agradecer o papo aqui, cara, e deixar aberto se quiser mandar, deixar uma mensagem pro pessoal, fica à vontade. Poxa, obrigado de novo, Gabriel, parabéns aí pela iniciativa e por estar cobrindo esse evento super bacana aqui a FinTouch. Para nós, eu costumo dizer, né, que todas as conversas que eu tenho tido nos últimos meses são conversas positivas, são conversas de negócio. Então a gente tem um papel de educar bastante o segmento, seja nas reuniões, seja no online, então no próprio site da Mova, mova.vc, a gente tem um blog onde a gente fala bastante sobre tudo que tange o mercado de crédito, então fica o convite para quem não conhece, conhecer o mova.vc e nos acionar, vir tomar um café aqui no stand da FinTouch ou então marcar um café com a gente no nosso escritório aqui em São Paulo. Boa, excelente. Pessoal, obrigado por acompanharem e se liguem que a gente já solta o próximo episódio aqui da cobertura. Valeu, grande abraço.